Olá, bem-vindos a mais um Diálogos Capitais. Meu nome é Sérgio Lírio e eu estou aqui direto do Salão do Livro Político, que acontece em São Paulo. Eu recebo aqui Armando Boito Júnior, ele é professor de Ciência Política da Unicamp e veio autografar aqui hoje no salão o seu livro Reforma e Crise Política no Brasil, que é uma análise dos conflitos de classe nos governos do PT e o que aconteceu com o impeachment. Professor Boito Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer ter vindo aqui. Professor, eu vou pegar aqui e já lançar aqui para o momento atual, a partir da análise que o senhor tem feito nesse livro. Era esperado vamos dizer assim, essa divergência nessa composição que levou ao impeachment de Dilma Rousseff? A sensação que a gente tem hoje é que as forças que se uniram para retirar a presidenta do poder agora estão no impasse, né, em relação ao futuro. O senhor imaginava que isso ia acontecer ou achava que esse grupo era mais coeso do que tem se mostrado? Tem muita coisa que aconteceu na conjuntura e que eu não imaginava que fosse acontecer. Mas isso aí eu imaginei sim. Por quê? Porque o campo, a frente política que se uniu para depor o governo Dilma era muito heterogênea. Diria simplesmente o seguinte, a força que dirigiu a deposição não é a mesma que mais se mobilizou pela deposição do governo. Quem mais se mobilizou foi a classe média, e particularmente a camada superior da classe média. Todas as pesquisas e os dados indicam que os que compareciam à Avenida Paulista, ao Farol da Barra, Copacabana, para fazer manifestações pelo impeachment, eram indivíduos cuja extração social era de alta classe média. Mas quem organizou a deposição, aquilo que nós podemos muito apropriadamente denominar o golpe do impeachment, quem organizou e dirigiu esse golpe foi o capital internacional, juntamente com amplos setores da burguesia brasileira integrados a esse capital. Então esse desajuste entre força dirigente e força principal, digamos, tornava possível prever algum conflito no pós-golpe, sim. Eu acho que o maior exemplo é o seguinte: depois que o grande capital colocou aquilo que era a sua equipe econômica dos sonhos na pessoa do Henrique Meirelles na Fazenda, o Rodrigo Janot, postado na Procuradoria-Geral da República, bombardeou o governo, continuou bombardeando o governo. O Rodrigo Janot não vocalizava os mesmos interesses que o Henrique Meirelles, embora ambos estivessem estado juntos antes da deposição da Dilma. Agora, professor, também tudo mostra nesse momento, tudo indica que esse grupo que promoveu o impeachment não tem um representante viável nas eleições, né? Quer dizer, todos os candidatos que em tese representam esses interesses estão muito mal na pesquisa. E aí você tem hoje uma consolidação do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro na determinada posição, e o Lula também, né, ainda uma grande força eleitoral. O senhor acha que isso de alguma forma põe em risco a eleição de outubro? Você acha que quem promoveu o impeachment permitirá que a gente tenha eleições livres e que um governo, mesmo que não seja do interesse dele, ganhe e seja empossado? Seguramente já foi cogitado por mais de uma força ou setor que participou da deposição do governo Dilma, a hipótese de não realizar as eleições de 2018. Mas na medida que nos aproximamos da eleição, a suspensão da eleição fica cada vez mais difícil. Agora, há um acordo entre eles a respeito da eleição, que é impedir a participação do ex-presidente Lula. Então, eleição livre eu não acredito que haverá, porque não acredito que o ex-presidente Lula logrará ser candidato. Não será uma eleição livre, será uma eleição de liberdade muito restringida, não é? Qual que é a incógnita? A incógnita é a seguinte: as forças que promoveram o golpe do impeachment não liquidaram com a democracia liberal no Brasil. Eles desidrataram essa democracia, mas não acabaram com ela, como se fez em 64.
E agora a grande incógnita é essa, que o programa deles não tem aceitação popular. Aliás, me permita fazer um lembrete. Quando Roberto Brant, ex-ministro da Previdência do governo Fernando Henrique, comandou a equipe que elaborou o programa Ponte para o Futuro, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele falou claramente: esse programa que eu estou fazendo é para um governo que vai chegar ao poder sem voto. Esse programa não ganha eleição. Então eles já sabiam disso. E estão agora às voltas com essa dificuldade de fato. De fato estão com muita dificuldade. Essa é uma incógnita da conjuntura. Quem demonstrou força e tem força não tem voto. Agora, professor, o que levou a essa união dessas forças, como o senhor ressaltou, o capital internacional, mais uma parte da chamada burguesia brasileira e esses estratos da classe média a se unirem a favor do impeachment, sendo que nesse período dos anos Lula, pelo menos, mais do que nos anos Dilma, eles ganharam muito, né? Houve ganhos também nas classes populares, tal, algum ganho de renda, de inclusão, mas eles acabaram sendo grandes beneficiários desse ciclo de crescimento que o Brasil viveu. O que os levou a romper esse pacto tácito, pelo menos, que tinha sido estabelecido nos anos lulistas? Ô Sérgio, eu concordo com você que eles ganharam muito, mas eu não concordaria com a ideia de que tenham sido eles os grandes beneficiários. E principalmente diria o seguinte: eles não se veem como grandes beneficiários. Nós até podemos, fazendo conta, analisando a política econômica, estranhar essa insatisfação deles. Mas quando você faz análise política, você tem que considerar o que a força, o segmento social, ele próprio avalia, pensa e considera, né? Então, desse ponto de vista, eu te diria o seguinte. Primeiro, é necessário fazer análise de todo o processo político durante os governos do PT e da crise política de 2015 e 2016, nos referindo sempre àquilo que eu denomino conflitos distributivos de classes. Você tem que considerar as diferentes classes sociais, são várias, não é apenas classe capitalista e classe operária, as diferentes frações de classe. A burguesia, a classe capitalista, não é homogênea, e tentar detectar como essas classes e essas frações se fazem presente no processo político, por intermédio de um ramo da burocracia de Estado, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras era um grande centro de poder da construção pesada e da construção civil nacionais. Quando a Lava Jato desmantela a Petrobras, detectando aquilo que era de fato prática de corrupção, mas deixando encoberta práticas das multinacionais, por exemplo, quando a Lava Jato faz isso, ela age como um instrumento político do capital internacional. Então, o que a gente deve fazer é notar o seguinte: nos governos do PT, houve aquilo que muita gente chama de um jogo de ganha-ganha, porque a economia crescia, todos ganhavam um pouco, mas não ganhavam de maneira igual. Se você pegar no nível da classe capitalista, as grandes empresas nacionais foram as que mais ganharam. O capital internacional foi atendido, mas seus interesses não foram priorizados. A burguesia brasileira integrada a esse capital foi atendida, mas os seus interesses tampouco foram priorizados. Eu analiso isso em detalhe no livro. Se você pegar a alta classe média, eles se incomodaram muito com aquilo que nós consideramos uma pequena ascensão das camadas de baixa renda. Para eles já foi muito. Eles estavam sentindo, com as cotas raciais e sociais nas universidades e nos serviços públicos, com a extensão da CLT para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, eles já estavam sentindo sua posição social ameaçada. Seu status, privilégio, sua renda ameaçados. E reagiram. Aliás, eles reagiram muito forte. Eles entraram na cena política de maneira abrupta e massiva com as manifestações de rua. Geralmente, quando isso acontece, provoca um desequilíbrio no sistema político e pode abrir uma crise, como de fato ocorreu. Então, eu acho que quem reagiu e foi contra não é quem estava perdendo, é quem estava ganhando menos e via o outro campo ganhar mais.
Agora, professor, estamos aqui, nesse ano a gente se completaram, né? Na verdade, neste mês, completam-se 5 anos daquelas jornadas de junho e tal, que muita gente... E aí hoje há uma interpretação muito divergente sobre o que foi aquele momento. Se ele já era um estopim do que aconteceu, se as sementes estavam ali, de certa forma, manipuladas para dar no que deu, ou se foi um movimento espontâneo depois capturado por outras forças. Que interpretação o senhor faz daquelas manifestações de junho de 2013, hoje, à luz de hoje? Existe muito debate porque, de fato, as manifestações foram heterogêneas e tiveram períodos distintos, né? Então, a primeira semana, os primeiros 10 dias, foram manifestações convocadas pelo movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas de ônibus, trem e metrô. Era uma reivindicação popular e a base do movimento era popular. Esse segmento social, isso é muito importante dizer, eram estudantes e trabalhadores. Eles eram beneficiários da política neodesenvolvimentista dos governos do PT. Durante os governos do PT, duplicou o contingente de estudantes universitários no Brasil. Passou de 3, qualquer coisa para 7, qualquer coisa milhões de estudantes. Graças ao ReUne, ao ProUni, ao FIES. Então eles eram beneficiários e, no entanto, saíram em protesto. Eu sigo aqueles que dizem o seguinte, né? São beneficiários insatisfeitos, porque embora o PT tenha entregue o diploma, não entregou o posto de trabalho correspondente àquele diploma, porque os empregos que o PT criou foram empregos de muita renda muito baixa, salário muito baixo e com exigência de formação escolar muito baixa também. Então houve esse desajuste entre formados e postos de trabalho. Criou aquele mal-estar difuso e rompeu aquela manifestação. Num segundo momento, a alta classe média e o capital financeiro internacional, que já vinham insatisfeitos com o governo do PT e já tinham iniciado sua ofensiva política antes de junho, na verdade em janeiro, contra a política de redução da taxa básica de juro da Dilma Rousseff. Foi contra isso que eles começaram a se levantar. Eu mostro em detalhes isso no meu livro. Quando viram aquela manifestação, como era acéfala politicamente, era vulnerável, portanto, a ser cooptada, confiscada, eles resolveram tentar confiscar e foram muito bem sucedidos. A mídia mudou sua posição, passou a apoiar as manifestações e as manifestações, mudou a composição social das manifestações, a alta classe média veio para a rua, mudou a reivindicação de tarifa de ônibus, que já tinha sido reduzida, passou a ser defesa da liberdade de investigação da corrupção pelo Ministério Público, a famosa PEC 37, sustar contrários à PEC 37, não é? E aí, a partir daí, essa ofensiva restauradora do campo neoliberal ortodoxo, né, que organiza o capital internacional e demais setores aos quais eu me referi, esse campo, a partir daí, ganhou a ofensiva. Queria destacar que muitos textos, muitos documentos, eu também mostro isso no livro, mostram como a intervenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesse processo todo. De que maneira? Por exemplo, você tem a intervenção, você tem o Departamento de Justiça. Há convênios do Departamento de Justiça com o Ministério Público e a Polícia Federal. Eles treinam os delegados, treinam os procuradores, treinam os juízes. O Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram mais de um curso oferecido por associações estadunidenses prestigiadas pelo Departamento de Justiça sobre como investigar a corrupção, sobre como usar a legislação, como fazer delação premiada. Fizeram esse curso no Rio de Janeiro, depois fizeram em Curitiba. O Wikileaks revelou vários documentos nesse sentido. Hoje é um fato público e notório. O vice-presidente, o vice-diretor da CIA, em palestra pública nos Estados Unidos, isso foi publicado na imprensa, reconheceu que não só por intermédio dos convênios, mas no dia a dia eles tinham um contato informal com o Ministério Público, com o sistema de justiça brasileiro, ou seja, o nosso sistema de justiça, que é um ramo do Estado internacional, se internacionalizou.
E hoje ele não tem um comando apenas interno, ele tem um comando internacional também. Então, não é à toa que a Lava Jato só mirou e só acertou nas grandes empresas nacionais. Por exemplo, o que foi feito em relação às 3 multinacionais que se envolveram no escândalo com o Geraldo Alckmin, o José Serra e outros tucanos no trem, no metrô aqui em São Paulo? Acabou de ser declarado prescrito esse processo. Eles fecham os olhos. Mas fecham os olhos porque é tucano? Sim, mas também porque é multinacional. Porque hoje existe, tem um sociólogo canadense, Peter Bratsis, estuda a campanha dos Estados Unidos contra aquilo que eles dizem ser a corrupção. Existe corrupção, mas é uma campanha seletiva, que só pega a corrupção praticada pelas empresas nacionais dos países dependentes e poupa a corrupção das grandes empresas estadunidenses, né? Então isso é um movimento mundial da parte dos Estados Unidos. Eles criaram o ano de combate à corrupção, criaram instituições internacionais ditas de combate à corrupção. O senhor acha então que esse discurso do combate à corrupção virou uma arma geopolítica, é isso? O discurso de combate à corrupção, e a palavra importante é essa, discurso, porque combate de modo seletivo, então não combate a corrupção, apenas instrumentaliza o combate à corrupção para atingir um fim que vai além disso. Esse discurso é um discurso e uma prática, porque tem instituições do poder imperial estadunidense, sem dúvida nenhuma, para acuar as economias dependentes. Veja bem, Sérgio, não estou dizendo aqui que devemos tolerar a corrupção quando for praticada por empresa nacional, mas estou dizendo que é necessário combater a corrupção da empresa nacional e multinacional e é necessário combater sem destruir essas empresas. Estão destruindo os responsáveis que sejam responsabilizados, mas a Lava Jato foi além, ela está destruindo os grandes estaleiros, os grandes escritórios e empresas de engenharia nacional estão destruindo essas empresas, não é? Então, existem formas e formas de combater a corrupção. Agora, professor, a gente está aqui caminhando para o final da entrevista e a pergunta que eu faço é a seguinte: um próximo presidente eleito, se ele for desse campo, vamos dizer assim, progressista, centro-esquerda, é possível reproduzir o pacto lulista? E segundo, como será possível governar e principalmente concluir um governo e aplicar o programa de governo vencedor nas urnas? Eu costumo dizer, Sérgio, que esse período do Michel Temer pode ser um interregno, como foi o período do Café Filho. Depuseram o Vargas, o Café Filho assumiu, ele moderou, freou a política de industrialização, mas em seguida veio Juscelino, retomou a política de industrialização em bases novas, com menos capital nacional, mais capital estrangeiro, mas retomou. Então o Café Filho foi um interregno, aliás, de triste memória. Nós não sabemos se o governo Michel Temer é um mero interregno ou se ele é, vamos dizer assim, um Castelo Branco, que está iniciando uma fase nova e que será prolongada de uma plataforma, agora, não é o caso da ditadura militar, que era desenvolvimentista, mas agora neoliberal na história política do Brasil. Para dizer se é uma coisa ou é outra, é uma análise prospectiva, mais insegurança do que já temos na análise do presente. Eu arriscaria dizer o seguinte: sim, é possível retomar e reconstruir aquela frente, mas ela não será igual ela vinha sendo. Por quê? Porque, por exemplo, o fator principal que eu considero, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, eles tinham uma base social popular muito ampla. Não era propriamente a classe operária nem a classe média. A principal base popular deles, que é o contingente popular mais numeroso, aliás, é o contingente mais numeroso da população brasileira, era aquilo que a sociologia crítica latino-americana sempre denominou trabalhadores da massa marginal. Não vou aqui entrar em detalhes para dizer quem são. São trabalhadores de baixa renda e desorganizados. Precariado é um termo novo que surgiu agora. Eu prefiro essa tradição da sociologia crítica latino-americana, que eu acho que dá conta desse fenômeno.
E é muito próprio do capitalismo dependente, enquanto o precariado é um termo que surgiu para designar esses novos precários do capitalismo central. Falar em precariado aqui pode sugerir que nós estamos diante de algo muito novo, mas não é. É uma continuidade daquilo que o José Nun, o Lúcio Kovarik já mostraram na década de 70 e 80. Essa base popular era a base politicamente mais fiel a esses governos. Aliás, eles não saíram, tem um artigo no livro só sobre isso, eles não saíram às ruas para defender o governo Dilma. Tivessem saído, a história seria outra. Mas não saíram por quê? Porque eles são desorganizados, é um apoio difuso, o apoio ativo deles é apenas eleitoral. E nem os governos do PT se preocuparam em organizá-los. Então eles eram uma reserva de votos, mas não eram uma reserva de força para enfrentar o movimento golpista. Essa base popular, eu não sei se, por exemplo, eventualmente o Ciro Gomes conseguirá recompor e reconquistar, não é? Então você pode ter uma retomada daquela frente política, com uma política neodesenvolvimentista, que é a intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento econômico, mas com um perfil menos popular do que tivemos durante os governos do PT. Professor Boito Júnior, muito obrigado. Relembrando aqui, eu recebi aqui o professor Armando Boito Júnior, autor de Reforma Política, Reforma e Crise Política no Brasil. Ele autografa esse livro hoje aqui na Feira do Livro, do Salão do Livro Político. Professor, muito obrigado por essa entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a quem assistiu esse vídeo. Então, até mais. Até mais e obrigado.